Se você já passou por uma transição de carreira, ou em algum momento vai passar, com certeza esse vídeo vai te trazer insights e vai te trazer formas de ter mais tranquilidade, serenidade e sabedoria. Fique ligado. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero conversar com você sobre transição de carreira. Quais são os desafios e quais são as oportunidades? Antigamente, as pessoas quando iam fazer uma transição de carreira, não eram muitas que aconteciam. Por quê? Porque a mudança acontecia de forma muito mais lenta. Hoje, a transição de carreira, que pode ser você deixar de ser um assistente para ser um analista, para virar um líder, ou para virar um empreendedor, ou para virar um gestor, ou um empresário, ou daqui a pouco pivotar a sua carreira e migrar, mudar consideravelmente, é muito mais fácil. Por quê? Porque as mudanças acontecem de forma muito acelerada. As profissões do futuro, 80% a gente nem sabe ainda quais vão ser nos próximos 10 anos. E muitas profissões novas surgindo. Mas o que eu quero falar com você, primeiro é sobre a diferença entre ter um emprego e ter uma carreira. Ter um emprego é se ocupar uma atividade e ter uma fonte de renda. Quando você pensa em carreira, além de se ocupar uma atividade e ter uma fonte de renda, você vai começar a buscar o que pode te dar significado, o que pode estar relacionado a um propósito que você tem, o que vai te ajudar a se sentir mais útil, mais competente, porque isso é o que vai te dar motivação, automotivação para você continuar vivendo, evoluindo, contribuindo e lidando com todos os desafios que a gente enfrenta na evolução do nosso planeta, na nossa família, nas empresas, seja lá onde for. Você com você mesmo. Mas o que acontece? Quando você vai pensar na sua carreira, você tem que pensar, eu vi uma vez uma palestra, muitos anos atrás, estava em dúvida de que carreira seguir, e aí eu vi lá ele falando, pensa no que você gosta de fazer, faz bem, vão te pagar por isso? Ou seja, você gosta de futebol? Joga bem? Jogo. Vão te pagar por isso? Não vão, então vira hobby. Eu, por exemplo, adoro vinho. Você domina vinho? Eu estudo, mas eu não sou um sommelier profissional. Vão te pagar por isso hoje? Não vão, então é hobby. Mas é interessante, que é o seguinte, talvez você não domina muito uma coisa, e aí você começa a fazer, daqui a pouco você começa a ficar habilidoso. Mesmo que você não goste, daqui a pouco aquilo te torna mais útil. Você se sente competente, você se sente reconhecido. E daqui a pouco aquilo pode virar sua fonte de renda. Também. Então quando a gente pensa na nossa carreira, a gente amplia um pouco mais a nossa atuação, entendendo que com a longevidade, com a perspectiva de vida mais longa, o trabalho começa a não ser tão braçal como era antigamente. Porque hoje você tem as máquinas, tecnologia substituindo uma série de coisas. Até trabalho com inteligência, que precisa de mais cognição. Você começa a ter mais espaço para usar da humanização, da conexão com as pessoas, do cuidar e tudo mais. Com isso, as pessoas elas não estão mais pensando que nem antigamente, só eu quero me aposentar, porque trabalho é duro e tal. Claro que alguns trabalhos são muito difíceis, eu sei que ainda existem trabalhos muito difíceis, mas se a gente pensar em várias profissões que têm surgido, o trabalho ele pode gerar um significado alinhado com um propósito, e você vai ter momentos na sua vida que você vai precisar mudar de estágio, assim como um filho. Se um dia ele resolver ser pai, ele vira pai. Se um dia ele virar avô, pode ser que ele não vire, né? Mas pode ser que um dia ele deixe de ser filho para ser namorado, para ser marido. Percebe que são mudanças de posição? Então na nossa carreira a gente vai ter posições que nós vamos ocupar. Eu já tive a posição de vendedor, já fui auxiliar de escritório, eu já fui estagiário, eu já tive a posição de gestor, treinador, consultor, mentor, palestrante, investidor e várias outras. E nessas transições você acaba tendo que aprender coisas diferentes. Só que o que acontece quando você precisa mudar de ciclo? Você normalmente entra num ciclo que é desconhecido. Pegar o filme de Indiana Jones, né? Ele vai sair de um lado para o outro,
E ele vai pisar e não sabe muito bem o que tem, mas ele vai pisando e as coisas vão aparecendo. Sabe, se pô, não tenho certeza, mas vai lá e confia, você começa a fazer, as coisas acontecem. Por quê? Porque você só vai descobrir o caminho caminhando. Mas quando a gente pensa em desafios da transição de carreira, acho que os desafios principais, eles passam pelas escolhas que a gente tem que fazer e pela nossa capacidade de se reinventar e aprender. Por quê? Porque as nossas escolhas, elas vão nos gerar, muitas vezes, dúvidas, só que ao mesmo tempo elas podem nos trazer certeza. Certeza do quê? Daquilo que você pode controlar, aquilo que depende de você. Então pensar em transição de carreira pode estar relacionado a alguém que teve uma carreira executiva e de repente vai se aposentar e fazer um trabalho voluntário, ou vai montar um negócio, ou daqui a pouco vai ser conselheiro, vai ser mentor. Existem várias alternativas. O que eu gostaria de lhe provocar é que a gente precisa dominar dois conceitos, que é o upskilling e o reskilling. Inclusive tem um vídeo que eu falo só sobre isso no meu canal, né? Se você voltar, você vai encontrar esse vídeo. Upskilling tem a ver com como eu potencializo as habilidades que eu já tenho. E reskilling é como eu me reinvento, como é que eu busco novas habilidades que eu não sabia. E quanto mais você faz isso, mais o seu cérebro ele vai fazendo conexões neurais, e mais ativações você tem, mais o seu cérebro evolui. Então, pensando em carreira, primeiro paradigma que a gente tem que quebrar: emprego é uma coisa, carreira vai muito além disso. E qual é a melhor carreira? É aquela que você escolhe. Como assim, Carlos? É aquela que você escolhe. Pô, mas tem pessoas que não gostariam de fazer aquilo, mas às vezes o que falta para ela é mais visão, mais conhecimento. Quando a pessoa sabe, ela amplia a visão, ela começa a ver que existem outras possibilidades, existem outras oportunidades. Às vezes o que falta para muita gente é acesso. A gente sabe, tem muita gente que vive à beira da pobreza. Mas o que aconteceu? Com o celular na mão, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo consegue assistir um vídeo, traduzir em determinado idioma, ou por uma página na internet, mesmo que ele não fale outro idioma, e ele consegue ter acesso à informação que antigamente não se tinha. O que isso fez com o nosso planeta? Democratizou o conhecimento, democratizou a informação, deu acesso. Isso está fazendo com que muita gente se empodere. E aqueles que eram detentores do poder, o poder está começando a ser mais descentralizado. E aí o que acontece? A gente começa a ter os conflitos. Puxa, quem é dono do dinheiro? De repente aparece dinheiro digital. Como é que a gente regula isso? E a gente vive num mundo assim, que é o mundo, né, dos contrários, do bom e do ruim, do frio e do calor, né, da evolução e da involução. E a gente precisa estar no caminho do meio. E o caminho do meio é a capacidade que você tem de decidir, saber prós e contras. Puxa, eu vou fazer isso. Tá bom. Quais os prós de eu fazer isso e quais os contras? Eu ficar onde eu estou, prós e contras. Você está em dúvida do que decidir. E aí você avalia. E aí você vai ter que tomar a decisão. Desafios na nossa carreira. É porque o que você faz hoje pode ser que você não faça amanhã. Então a capacidade de aprender é mais importante do que a capacidade de defender sua posição. E ainda tem muita gente que não sacou isso. Mas muita gente já percebeu. Então os desafios estão muito relacionados a isso, a capacidade de a gente ter que se reinventar a todo momento. Só que ao mesmo tempo a gente precisa diminuir a ansiedade, saber que as coisas vão acontecer no seu tempo, que não significa ficar acomodado. Significa você ter clareza e fazer o que precisa ser feito e estar em movimento. Quanto mais movimento você coloca, mais intenso pode ser, né, aquilo que você vai ter de retorno. Movimento negativo pode vir coisas negativas, um movimento positivo, com certeza, virá coisas muito parecidas. Aquilo que você manda para o universo, ele manda de volta para você. Então, se você está num momento desafiador de carreira, se pergunte quais os prós e contras. O que eu quero para o meu futuro? O que me impede de chegar lá? Quais são os próximos passos? Essa situação é uma grande oportunidade de desenvolver o quê? E aí você vai ter que se reinventar o tempo todo. Vai ter não, você pode. É uma escolha, não é ter. Eu escolho estar o tempo todo evoluindo, aprendendo. E são os momentos da nossa vida. Você tem um momento que é o ciclo formativo, que vem lá dos setênios, né? A cada 7 anos tem um ciclo, então do 0 aos 7, 7 aos 14, 14 a 21, 21 a 28, né? O ciclo formativo. Depois tem o ciclo produtivo e o ciclo da colheita. O ciclo produtivo está aumentando muito, pela perspectiva de como a gente trabalha hoje.
E aí você tem o ciclo da colheita. Só que a gente pode se formar, produzir e colher, se formar, produzir e colher. Então eu não acho que é só evolui, a gente, né, aprende, evolui e depois, né, morre. Só que a gente tem pequenos ciclos na nossa vida, talvez a gente poderia enxergar isso como um ciclo infinito, né? A gente vai lá, aprende, se desenvolve e assim sucessivamente. Eu prefiro enxergar a vida desse jeito. E a gente começa a ter vários ciclos, vários pequenos ciclos na nossa carreira. Então se permita aprender e talvez o que vai te ajudar a ter mais segurança para você lidar com as oportunidades é você atuar com lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida. Tem o LIFO, né, que é o Learning the Flow of Work, que é como que você aprende o momento do trabalho. Então nunca foi tão importante ter a capacidade de aprender, de tecnologia, de humanização, comunicação e várias coisas que podem nos ajudar a se alimentar melhor para viver mais, ter mais saúde. Percebe que a gente está muito mais evoluído do que antigamente. As informações estão disponíveis. Como a gente usa, depende da gente. Então pense na sua carreira. O que você gosta de fazer, o que você faz bem, vão te remunerar por isso. Ou talvez algo que você não faz tão bem, começa a treinar, começa a desenvolver, e isso pode se tornar algo interessante. É claro que dominar seus pontos fortes e investir mais nisso, mas pode trazer muito mais sucesso. Pense nisso, um grande abraço e até o próximo vídeo.